Estamos apresentando Enigmas Rasgando o Verbo, com Cris de Pascoal e Kátia de Galho. Produção técnica, Mauro Dom Pedro. Boa noite, pessoal da Rádio Excel, a rádio da consciência livre. Aqui é a Cris de Pascoal do programa Enigmas, um programa onde o normal é ser diferente. O normal é ser paranormal. E eu sou Kátia Gaia. Tudo bem com vocês? Tudo bem, Kátia Gaia? Bom, pessoal, joia. Eu e Kátia Gaia vamos convidar você a ir conosco para Curitiba no dia 15, 16 e 17, né, Kátia Gaia? De novembro, isso mesmo, para o evento, para o simpósio Diálogo com o Universo, onde vários expositores, onde vários pesquisadores, escritores estarão lá, né, mostrando a sua pesquisa e o seu trabalho. Entre eles, eu e você, né, Cris? É verdade, vai ser um prazer enorme conversar e se interrelacionar com todos vocês aí que estarão presentes lá conosco, né, Kátia Gaia? E para vocês que não são de Curitiba e queiram, né, participar, é só você entrar no site, que é o www.dialogocomuniverso.com.br, e você pode saber como viabilizar a sua passagem, a sua hospedagem, enfim, para participar deste evento conosco. É verdade. E amanhã, pessoal, estaremos aí no Enigmas, na TV Facebook, no canal 21 da NET, na TV Orkut, com mais um programa com convidados maravilhosos, né, Kátia Gaia? Amanhã estaremos falando sobre poltergeist. Olha só, esse fenômeno, né, sobre o filme, mas com uma visão cabalista. Porque ele é um cabalista, é uma pessoa assim, uma pessoa que pesquisa muito dentro desta área. Então o Raul Cook vem nos prestigiar com este tema tão interessante. Maravilha, hein, Kátia Gaia? E nossa pauta cultural? Nós teremos o Jerônimo Feitosa, que é um cantor, compositor, ele é ator, então vocês vão ter um trabalho assim muito, muito diferente amanhã na nossa pauta cultural. É verdade. Então o Enigmas está todos os dias com você, ou na TV ou na rádio, porque o mundo do Enigmas é o mundo dos despertos, né, Kátia Gaia? Sempre desperto, né, Cris? E consciente de tudo, como o nosso tema de hoje. É verdade. Então vamos falar da era de Aquários, a era da reintegração cósmica. Um assunto bem interessante para hoje, né, pessoal? Vamos ver o que é essa era de Aquários e quando que ela vai, vamos adentrar nessa era. Então, vamos começar pelo seguinte. Os astrólogos e os místicos, eles vêm ao longo dos anos, pessoal, abordando essa mudança de era, porque nela estará gestado o meio da transformação que o mundo enfrentará. Bem, ouvinte, seja o que for que isto represente, que é do conhecimento geral que essas informações que iremos passar, sempre fez parte de um público bem restrito. E agora que nós rasgaremos o verbo para que vocês entendam o que tudo isto significa. Legal, Kátia, vamos rasgar o verbo. Então vamos começar definindo o que significa era. Significa um ponto, pessoal, um determinado tempo, que tomará por base uma contagem determinada de anos, segundo os astrólogos. Assim mesmo, como pessoas que nascem sob a influência de um signo, a Terra também sob a tutela de um signo diferente do nascimento, pois um signo nativo possui a permanência de escassos dias para dar espaço ao seguinte ano. Então quer dizer que a Terra está sob a tutela de um signo, que interessante. Bom, esse signo de influência terrestre está afetando o planeta por um período de 2.150 anos, também chamado, pessoal, de mês cósmico, sendo que um ano cósmico chamamos de éon, e é o total que os 12 signos completam o giro de 25.800 anos. Assim como as pessoas nascem ao longo de um ano, estão sujeitas à influência de signos. O nosso planeta também se encontra a cada 2.150 anos com um signo regente. E desta forma, estamos migrando da era de peixes para a era de aquários. Bem, então vamos deixar claro aos ouvintes que cada era em particular se caracteriza por fatos que são de acordo com os fatores
que identificam cada signo. Bem, isso é o seguinte, cada signo possui elementos que os identificam de forma bem peculiar. Assim também implicações dos seus elementos predominantes. Bem, para vocês entenderem o melhor, vamos fazer uma análise desta era de peixes. A era de peixes está identificada com o elemento água, que por si só é um signo místico. Ela se iniciou na época do nascimento de Jesus e terminará, conforme a astrologia, por volta de 2600. E realmente finalizará o movimento em retrocesso por peixes e entrará na constelação de Aquários, acerca de efeitos visíveis na nossa humanidade. Bem, pessoal, é relatado que temos estado já a sentir as influências de Aquários, designado como orbe de influência atualmente. E com o desenvolvimento acelerado a nível individual, cultural, científico e tecnológico, e nessa globalização ocorrida em todo o século XX. Então, devemos destacar que o símbolo da Era de Peixes identificou o cristianismo, lembrando o significado dos apóstolos pescadores. Simbolicamente, vemos que no judaísmo, como no cristianismo, a oferta de um cordeiro colocar-se a Deus, né? Então, era comum. O cordeiro era o símbolo de Ares, que fora substituído por peixes. O fato de oferecer representa a superação de uma era pela outra, assim como a substituição de qualquer vínculo. Então, pessoal, peixes então é caracterizado como sendo a era do dogmatismo, do desrespeito, da individualidade, da perda de identidade, da uniformidade e horizontalização do conhecimento. Fase de imposição, repressão, em todos os níveis, desde o ideológico até o religioso, tendo poder em detrimento da liberdade, entendeu? Um período obscuro, limitador, perfeito para movimentos dogmáticos, religiosos, que iniciará o desenvolvimento da mística da magia, demonologia profundamente marcado também pelo emocionalismo, tragédias, dramas, tantos provocados pelo homem como pela ação da natureza. Então, portanto, a desordem se configurou e definiu, mantendo-se nem reformada nem revolucionada. Em outras palavras, pessoal, a civilização não pode mais ser dos capitalistas nem mais dos comunistas. Dado o estado de tensão social, a desagregação cultural e espiritual do homem atual. Bem, ouvinte, o fato é, a civilização deste período místico, de seres limitados, mesquinhos, decadentes, necessitará ser totalmente reformulada. E vemos, se Peixe iniciou uma fase de busca, teremos também um final da depuração, pois as manifestações místicas e alternativas corroboram com esta nossa afirmação. Então, o fato gerado sobre esse signo, pessoal, tem revelado gestação de movimentos subterrâneos que culminarão em reação defeituosa, como, por exemplo, devastação de recursos naturais, contaminação ambiental e contínua expansão de população carente, aumento da miséria, desordem social, conflitos bélicos, raciais, religiosos, ideológicos e assim vai. Assim também como a valorização do poder, da repressão, da corrida armamentista e de todos esses fatores coordenados que são mais que suficientes para provocar uma revisão profunda no futuro que aguarda a nossa humanidade. Outros fatores que determinam esta era de peixes são os grandes descobrimentos, a exploração cultural, o intercâmbio, o desenvolvimento comercial que foram realizados por meio das águas, porque a linha de peixes é governada por Netuno. Pois é, e agora a era de peixes, pessoal, possui elemento ar, cujo regente é Urano, signo ligado ao incomum, ao extraordinário, ao inesperado.
Suas características são mais do âmbito incrível, simboliza intuição por excelência, as relações lúcidas e precisas nos diferentes níveis da existência. Aquário representa o período do Império da Luz, e o nível de contato se dará mais a nível mental, momento este da impessoalidade, do universalismo, da compreensão que abrange o todo. Então, pode ser considerado como um instante da percepção, do conjunto e dos detalhes, que às vezes parece desorganizado, porque é a transição dos homens para um estado de consciência ampliado, e aquele que buscará a sabedoria entenderá que somente através da atividade conjunta, sinérgica, será possível realizar qualquer empreitada. Nunca foi tão forte o processo de repassagem de uma era para outra e o conjunto de reformas que se promove. Aquário promove a expansão do pensamento, do avanço espiritual, da substituição dos princípios ultrapassados. Representa ainda a proposta de uma nova forma de vida e agrupamento social, ou seja, a reformulação da velha ordem e a valorização da natureza. É verdade, amigos. Essa era será dos rompimentos materialistas, egoístas e concorrenciais. Promoverá a quebra dos indutores coletivos e afirmará a valorização da renovação, destruindo paradigmas de um sistema defasado. Construirá códigos de valores universalistas. Aprender será muito mais importante do que armazenar. Todo sujeito terá de obter uma educação calcada nos valores básicos e naturais, que administram a realidade cósmica em todas as suas manifestações, destituindo assim qualquer condição subordinada, escusas e egoístas. O ser humano iniciará uma nova conceituação da vida, substituindo opções paternalistas e personalistas por um desejo de desenvolvimento comum e coletivo. Então, pessoal, se em Peixes estamos ainda vivenciando um período de trevas, misticismo e dogma, em Aquário haverá luz, universalismo e uma busca constante para a melhor compreensão da vida e dos seus segredos. Aquário nos permitirá compreender o passado e o presente para a construção de um futuro consciente. Se as descobertas de expansão e de inclusão desta era de peixes foram feitas por Mar em Aquários, será feita pelo ar, pelo espaço, onde não haverá mais fronteiras nem limitações, porque estaremos caracterizados pela ideia e pelo pensamento, porém, por um nível de pensamento que supere os limites normais da nossa atual vivência. Olha que bacana, bem ouvintes. Nossa mente nesta era voará longe, pensará alto até os confins do universo, permitindo descobrir nossa própria essência e talvez até a razão pelo qual fomos criados. Tudo será diferente da alimentação de peixes. O ser humano romperá suas próprias fronteiras de criatura terrestre para assumir o seu papel de cidadão cósmico. Agora, nesta transição atual, existem seres espaciais que atuam e visitam a Terra e desde tempos imemorais se relacionam com intraterrestres. Dessa associação combinada intra e extras, se unem para trabalhar em prol da cultura humana. Esse vínculo que toda a humanidade possui é ancestral, embora fazem parte das raças que hoje nos visitam. Então, dessa maneira, amigos, eles aliam-se efetivamente em trabalho de orientação da humanidade que deseja ser educada nos conceitos, valores e normas que administram a vida nos confins do universo, trazendo conhecimento dos estados mais amplos e abrangentes da consciência, que é o caminho da direção à origem, caminho em direção à luz, que bane a escuridão mental, dissipando as trevas da ignorância, clareando horizontes a percorrer. Em síntese, amigos,
É um projeto onde forças irmanadas de amparadores procuram trazer a lucidez por meio do esclarecimento, que nos permite ver a maravilhosa obra da criação, que toda criatura é inteligente. Então, hoje nós temos grupos de intras que estão estrategicamente em várias partes do nosso planeta, em grandes cavernas subterrâneas, em outros padrões de ondas, espalhados pela América do Sul, pela Cordilheira dos Andes, pela selva amazônica, Mato Grosso, Peru, conhecidas pelos os incas como Uchupacha, que em Quechua significa mando do subsolo. Interessante isso, hein? Uma destas cidades está localizada na cidade de Tarma, outras na proximidade de Cusco. No Brasil, em Goiás, Bahia, Minas Gerais, litoral em São Paulo. E outro bem relevante na Amazônia, no Mato Grosso. Esses seres têm características físicas definidas como nós. Então, isso significa que características físicas obedecem padrões morfológicos definidos, com devidas exceções, configuração bípede, ereta, com membros superiores e inferiores, tronco, cabeça e pés e mãos. Quando cabelos houver, olhos, pele, pele na proporção, enfim. Detalhes parecem ser os principais itens de distinção e da procedência, mas em geral o visual é sempre humanoide. Esses seres procedem de diversos planetas, integrantes da confederação dentre inúmeros mundos confederados, estando a Terra contatando com um total de mais de 70 raças de procedências diferentes. O número deles é indefinido, já que, de acordo com o local, são destacados grupos para realizar estes trabalhos em futuro contato com as massas. Bom, pessoal, isso se deve ao fato que cada nação possui uma realidade cultural própria, impondo à relação do contato uma sistemática mecânica específica, podendo haver sim contato de seres de níveis dimensionais ou de energias supramateriais, etéreas, sutis e supraconscientes. Devemos lembrar a vocês, ouvintes, que embora estamos separados por realidades opostas, a contribuição mútua será muito importante. E pela informação que temos por meio do contato com o nosso amigo Kron, haverá um grupo específico que vai primeiramente nos contatar. E daí dar início a um trabalho específico, que tem a clara intenção de formar pessoas para participar de um programa de desenvolvimento consciencial avançado para ensinar às futuras gerações nos conceitos do homem galáctico. É verdade. E as pessoas engajadas nesse programa, pessoal, desenvolverão um projeto de convívio comunitário em vários níveis e condições embasadas em valores universais que constituíram o fundamento cultural das sociedades. E teremos um assessoramento para realizar esses projetos. Está na mão desses seres que prestam dar apoio a esses grupos de pessoas, na medida que as mesmas venham incorporar o exercício prático no cotidiano, fazendo uso do conhecimento adquirido de forma cosmoética. ETs e intras mais conscientes estarão por perto, sempre quando o trabalho for coerente, com o objetivo de garantir o melhor para todos, sabendo, é claro, que a curiosidade pode até ser sadia no início, mas com o tempo deve ceder espaço ao desejo concreto de realizar obras em construção do fraternismo e da reintegração. Sabem que a satisfação dessa comunhão deve se dar rumo à participação dessa realidade, como ainda ser um dispositivo de orientar os trabalhos de concretização desse ideal, transformando a curiosidade inicial em motivação crescente para que possamos dar ao nosso planeta as oportunidades de transcender seu momento consciencial e também cultural. Poderemos assim pensar que o fruto desta relação entre nós, intras e ETs,
surgirá a definição da evolução da espécie humana, resultando isto em reformulação integral de base consciencial e estrutural. Portanto, nesse fim da era de peixes, iniciando contato amplo com outras civilizações, devemos elevar nossos padrões de consciência, pois eles constituíram na era aquariana vão constituir na era aquariana nossa personalidade e caráter também. Cada um de nós afirma ter uma visão própria, mas será que ela é verdadeira? Agora, será que estas conclusões para chegar a esta visão estão sedimentadas em dados reais? A resposta é não. Todos possuímos conhecimentos parciais, já que a informação é vívida e limitada. As oportunidades, ninguém ainda tem uma visão completa de tudo. Por isso que somos tão diferentes. É isso aí, Kátia. As informações vividas e limitadas às oportunidades mesmo. E por isso pensamos que aquilo que possuímos e que sabemos é o suprassumo. Mas em realidade conhecemos apenas fragmentos de uma fração de um todo maior. Então é esse o aspecto que nos cerceia. Por não termos a compreensão e um relacionamento amplo de nós e do papel que desempenhamos no mundo, das formas, agimos assim. O que temos conseguido nesta era pisciana é aumentar o nosso egoísmo, na automização de nossas personas, com formas e desejos desesperados de sobrevivência, que acabam nos separando muito mais da nossa verdadeira razão de existir. Então vamos entender que tudo no cosmos ocorre em função de regras e normas, já que as ignoramos por estarmos alienados e condicionados no ter dentro desta matrix, onde tudo é convencionalizado e definido conforme interesses egóicos e megalômanos que alguns poucos humanos têm manipulado ao longo dos milênios, né? E hoje, até eles mesmos desconhecem o verdadeiro sentido das coisas, pois estão condicionados e crentes de suas farsas por gerações, sendo escravos de si próprios. E para sair dessa prisão mental, ideológica e espiritual, é necessário restabelecermos visão clara, objetiva, principalmente a respeito de nós mesmos. Mas isso será possível se substituirmos condicionamentos por meio de osmose induzida, por uma aquisição realizada da compreensão. E Aquário nos colocará frente a frente. E assim, descobriremos a fragilidade do sistema. Iniciaremos ainda nesta era pisciana a substituição de valores sobre influência aquariana, que nos inspira a refletir e ter consideração, assim como o senso comum. Reorganizaremos o racional. Então agora saibam, tudo isso está sendo reestruturado para servir como roteiro que orientará a humanidade nessa entrada de era aquariana. Assim, a nossa humanidade ficará ciente das tragédias clássicas do mundo ainda primitivos, autodestruindo-se, matando-se entre si com guerras infinitas. Infelizmente, essa verdade que ainda reina na Terra e que segue o caminho da dor. E seja de que forma for, pessoal, somos ainda todos prisioneiros, condenados a este governo da morte. Mas a consciência expandida virá nos educar, reformular a nossa compreensão das coisas, e assim perseveramos e preservaremos, com certeza a vida, com afinco sedimentado pelas leis cósmicas, como seres que vivem e se desenvolvem harmonicamente em resposta a uma lei maior. Porque os conceitos de bem e do mal são absurdamente contraditórios, noções de vida e morte extremamente confusos. Então, eu vou dar um exemplo, Kátia. Diga. Ser fiel a princípios é ato de fraqueza ou encenação, enquanto ser desleal e esperto
perante as leis é condição obrigatória para o sucesso. Pois é, enquanto em um local é normal comer semelhante, no outro é uma aberração. Matar na cidade é crime, na guerra é ato heróico. Pois é, a vida é isso. Focos e experiências diversos. Estaremos saindo agora do primário para ingressar no nosso curso superior. Mas veremos que, em contato com seres de diversas formas, as exigências crescerão, os perigos talvez sejam maiores e as soluções mais complexas. Devemos então observar que a vida é pensante e importante em cada ciclo evolutivo. Cumpre uma função correspondente à definição da continuidade ou não deste sistema falido. Porque o homem humano ainda enxerga as coisas pelo avesso, resumindo seus dias na luta pela sobrevivência, buscando desesperadamente algo, sem saber por que vivem e pelo que morrem. Morremos de doenças que nascem do interior de nossas mentes, como uma evidência silenciosa de uma existência reprimida e sofrida. Realmente é difícil viver sem compreender o sentido da nossa existência, né, pessoal? Com certeza. Então, essa transição de peixes para toda esta influência aquariana vai quebrar as limitações para que possamos nos sentir motivados corretamente para a transformação de uma sociedade ideal, na obtenção de um estado de consciência harmônico, sutil e amplo, onde existam regras e não submissão por repressão, por medo, punição. Elas estarão implícitas em cada corpo, em cada fração do nosso todo. Então, pessoal, dessa forma os valores que disciplinam, coordenam, ordenam estarão em nossa genética e teremos a capacidade de decifrar nossa linguagem, porque estaremos despertos para entender essa linguagem. Porque a partir desta reintegração com a regência de Aquários, compreenderemos a natureza e a razão completa de entender a vida. Saberemos compartilhar, servir, vislumbrar, interrogar em nosso íntimo até a última dúvida, a ponto de encontrar as ferramentas que nos concederão nossa liberdade interior. Entenderemos então que a maior pergunta que qualquer civilização poderá ter feito é saber o objetivo concreto da nossa existência e do que estar e por que estar nesse presente, entendendo que fazemos todos parte de um grande plano universal a ser realizado, porque fomos criados para descobrir o Criador. Por isso, os precalços da transição evolutiva são intencionais também. Entenderemos nesta transição que Deus não é uma pessoa ou força que está em desenvolvimento e cujo aperfeiçoamento estaria vinculado à própria existência do universo. É tudo e todos ao mesmo tempo. E nessa escola de comportamentos certos, errados, de livre escolha da criatura criada, cuja sanção sempre estará subordinada às condições locais, saberemos que sobre esta ótica, toda criatura é livre na sua escolha, mas apenas será responsável pela reação de todas as coisas escolhidas. Pois é. Ainda hoje, nessa era de sentimentalismos, podemos ver o Criador como um horrível e frio poder. Uma força indiferente à vida, que atua à distância. Mas isso não é verdade, porque Deus não é um homem, mas é sim a síntese da vida e da razão da vida, força geradora de transformação e contínua evolução. Impulso dinâmico de contínua adequação, energia de progresso, constante, em busca de perfeição, fonte de realização e expressão, que por vezes limita a imaginação e que move a criatividade e é a libertação do ser. Amar, conviver dignamente, com força, com objetivos claros e definidos. É isso aí. Por isso, desde agora, já começamos a compreender que Deus não é religião, é relação. Ele é a energia que leva os animais
procurar novas pastagens e mananciais. É a força que empurra o ser humano a percorrer caminhos distantes e iniciar empreitadas em busca de melhores condições de vidas. É a emoção de obter uma conquista, de ter um amor correspondido, é a ternura contida no gesto, é um ato de misericórdia, de fraternismo, lição de um ideal. Essa fração de Deus revela-se cada vez mais em nós com as influências de Aquário. Que legal, né? É, fazendo-nos transcender as barreiras do materialismo, adentrando na era do universalismo, fazendo-nos sentir, refletir, estruturando assim desde agora um canal de comunicação e reintegração com o poder maior. Não sabemos ainda do que somos capazes, pois não achamos o caminho, mas estamos no caminho da reintegração. E este mundo, com um poder tão antigo e ao mesmo tempo tão jovem, tem um diferencial básico, óbvio e claro em sua expansão. Deus sendo o reintegrador de eras e eons, com suas regências cósmicas, gerador do processo conscientizador, gestor determinante e continuador duradouro na síntese do bem, do perfeito, mostrando nessa entrada de era aquariana que tudo evolui, inclusive o planeta. Então, que estejamos abertos para derrubar barreiras, atravessar fronteiras, baixar bandeiras, silenciar armas, para reintegrarmos com forças extras e intras, na certeza que sempre fomos e sempre seremos todos um. É isso aí, pessoal. Somos todos uma unidade. E aqui no Enigmas, o mundo é dos espertos, não é, Kátia Gaia? É verdade. Nada de lei de Gerson. Vamos pensar que a consciência faz parte integrante de todo ser que quer evoluir, porque esta é a nossa missão. Não importa como você faça, mas autoconhecimento, consciência te levará para uma evolução. Com certeza. E a gente deixa o convite amanhã, então, para vocês estarem conosco na TV Facebook, no canal 21 da NET, na TV Orkut, com mais um programa Enigmas. Gratidão! www.tvfacebook.com.br, www.tvorkut.com.br e também, por favor, interaja conosco nos programas. E se você quer assistir os programas antigos, vá até Cron TV no canal YouTube ou acesse o site www.spacocron.org e lá você tem todo o acervo de vídeos. Então, gratidão, pessoal. Gratidão, Rádio Excel. Gratidão, Mauro Dom Pedro, Suzana Saraiva. Gratidão a todos vocês que escutam a Rádio Excel, para que a gente possa formar essa grande força mutante e crescermos todos juntos. Até o próximo Rasgando o Verbo, pessoal. Até o próximo. Boa noite. Boa noite. Acabamos de apresentar Enigmas Rasgando o Verbo.